Vamos orar? Vamos orar? Senhor, a expectativa que temos e a prece que reiteramos é que Teu Espírito agora não nos tranquilize, que Ele traga, Senhor, inquietação, que Ele possa mover as bases da nossa vida e que Ele possa, Senhor, nos desassossegar, que o Teu Espírito, Senhor, mobilize a nossa vida e que nós possamos sair daqui, Senhor, com o desejo de mudar o mundo. É o que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O texto, Senhor, irmãos, o texto que o Senhor nos propôs para reflexão está lá em Gálatas 6, dos versos de 1 a 5. Gálatas 6, dos versos de 1 a 5. Eu queria falar sobre a igreja solidária. Enfim, se você for resgatar lá no YouTube, há muito tempo atrás, vale a pena você, se tiver um tempo disponível, lá atrás eu falei da Igreja dos Sonhos, lá atrás. Um pouco mais para diante, eu falei da Igreja Intransigente, e hoje quero falar da Igreja Solidária. Na verdade, era uma tríade, digamos assim, de percepções da igreja que hoje nós estamos encerrando. A Igreja Solidária. Gálatas 6, de 1 a 5, eu vou fazer a leitura do texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então será motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Especificamente, irmãos e irmãs, eu queria meditar sobre o verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A igreja solidária. Como podemos viver, experimentar, testificarmos a realidade pragmática dessa experiência histórica, e eu aqui não estou falando de teologia, não estou querendo falar de teses, não estou querendo falar de realidades abstratas, eu estou propondo uma realidade concreta, uma perspectiva real. Como nós podemos pensar numa igreja que seja solidária, que se interesse com aquilo que está acontecendo ao seu derredor? Como nós podemos viver esse desafio? O texto diz que para vivermos essa solidariedade é preciso levar a carga do outro. Mas como fazer isso? É a pergunta que o texto se nos coloca. Sabe, minha irmã e meu irmão, a primeira realidade que podemos extrair do texto e que nos impulsiona a investigarmos e a podermos entender como podemos ser uma igreja solidária, a primeira percepção que podemos extrair é que, para sermos uma igreja solidária, nós temos que compreender que uma igreja solidária, ela consegue perceber que ela é uma igreja incompleta. Ela consegue enxergar que algo está faltando nela.
ela consegue olhar para dentro e consegue, ao se autorreferenciar, consegue olhar para si própria e perceber que algo não está completo. Falta algo. A solidariedade, portanto, é, primeiramente, minha irmã e meu irmão, um olhar para dentro da igreja. Lucas 15, o pastor, com as 100 ovelhas, ele percebeu que faltava uma. Ele foi atrás dela. A dona de casa, quando estava arrumando todas as coisas, percebeu que faltava uma dracma. Agora vou atrás dela. O pai, ele percebeu que precisava deixar a porta aberta para que o filho que saiu pudesse voltar, e ele também percebeu que aquele filho que ficou, ele também estava perdido, né? E que ele precisava ser encontrado mesmo que ele estivesse dentro de casa. Caim e Abel, naquele grande dilema que nós conhecemos, e quando aquele insidioso fato se estabeleceu, e quando Deus pergunta o que aconteceu, e o irmão pergunta, ora, eu sou o responsável, eu sou o tutor, eu sou o guardador, de maneira muito debochada, insolente para com Deus pelo meu irmão, sei lá onde ele está, eu tenho responsabilidade a respeito dele? A igreja solidária, meus irmãos, é aquela igreja que percebe que está faltando alguma coisa dentro dela. Porque a igreja que acha que está completa, ela coloca Jesus para fora dela. Como a igreja de Laodiceia. Lembra lá nas igrejas do Apocalipse? Jesus dizia assim, eis que estou na porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cearei com ela. Meus irmãos, eu já falei isso várias vezes, os pastores aqui já falaram, esse texto é utilizado para evangelizar, né? Mas, na verdade, esse texto é de uma igreja que colocou Jesus para fora. Por que colocou Jesus para fora? Porque é uma igreja plena, completa. Nada estava faltando. Então, Jesus também pode ficar do lado de fora. Não precisamos dele. Meus irmãos, a igreja solidária é aquela igreja que sente falta da ovelha que se perdeu, sente falta da dracma perdida, sente falta do filho que foi embora, sente falta do irmão que não está aqui. Sente falta daquelas pessoas invisíveis. Sente falta. Cadê fulano? Não sei. Ele é tanta coisa, né? É tanto é tanta programação, né? É tanta atividade. Ih, rapaz, você lembra de Beltrano? Lembra de Ciclano? Ah, não sei. Ah, meus irmãos, a igreja solidária, ela tem que ser uma igreja incompleta, ela tem que sentir falta das pessoas. Sabe por quê? Porque se ela não sentir falta das pessoas, ela vai ser uma igreja solitária. Desculpa um jogo de palavras, mas eu acho que ele aqui, ele é bem-vindo.
A igreja solidária é aquela igreja que, quando eu não venho, ela sente minha falta. A igreja solitária é aquela igreja que não sente a minha falta. Sabe, meus irmãos, algum tempo atrás, já tem algum tempo isso, eu estava assistindo, você já fez isso, eu acho que algumas vezes, eu estava na televisão passando controle remoto na mão, sem nada para fazer, passando assim o canal, né? E aí caiu numa entrevista do Oscar Niemeyer. Ele estava fazendo 100 anos na época. Ele morreu com 104, né? Ele estava comemorando 100 anos e ele estava sendo entrevistado. E eu parei, né? E comecei a assistir a entrevista. E uma entrevista muito interessante. Ele é um homem muito inteligente, não sei se você concorda comigo. E a entrevista me cativou, eu fiquei escutando uma entrevista longa. Se você acha que deve ter gravado, A Vida é um Sopro. Eu achei interessante. 100 anos, a vida é um sopro. E era uma moça muito jovem entrevistando ele. E ele era muito espirituoso, muito engraçado. Lá pelas tantas, a moça perguntou assim, Dr. Oscar, o senhor é um homem feliz? Meus irmãos, aquele clima agradável ficou um clima tenso. Ele virou assim, com uma fronte ríspida. Você está pensando o quê, minha filha? Que eu posso ser feliz no meio de um povo onde o meu semelhante não tem um prato de comida para comer? A moça ficou assim. Coitada, ela fez uma pergunta, né? Assim. Meus irmãos, quando terminou aquela entrevista, eu desliguei a televisão. Os irmãos sabem, o Oscar Niemeyer é um comunista de carteirinha, né? Ateu. Eu fiquei pensando assim, caramba, a preocupação que ele tem com o próximo é muito maior do que a minha. E eu lembrei daquela palavra do Senhor que dizia assim, as próprias pedras clamarão. Meus irmãos, a igreja solidária, ela se percebe incompleta, ela sente falta das pessoas. Ela sente falta das pessoas. Essa é a primeira lição desse texto. Qual é a segunda lição desse texto? É que a igreja solidária, meus irmãos, ela tem a percepção que o que a completa é carregar a carga do outro. Ela primeiro compreende que ela é incompleta. O segundo momento, ela compreende que a sua completude como igreja solidária está em carregar a carga do outro. A solidariedade da igreja está no outro e está na carga. Aí eu queria perguntar para você, quem é o outro? Perguntaram isso para Jesus, né? Quem é meu próximo, né? Não é não? Senhor, quem é meu próximo? O meu próximo é o de classe média? É aquele cheiroso que escovou os dentes, que tomou café da manhã? É aquele que mora na minha esquina?
quem é meu próximo? Qual é a carga do meu próximo, meus irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já viu aquela expressão, fulano de tal é uma mala? Estou vendo alguns sorrisos. Você conhece alguém que é uma mala? Não vale olhar para o lado, hein? Isso... Ih, caramba! Dedo é pior ainda, hein? Mala sem alça, vale? Piora? Ai, ai, ai. Meus irmãos. Sabe que o reverendo Tiago Rocha, ele tem uma expressão que eu nunca esqueci. Ele diz assim, Jesus fala que nós temos que perdoar o irmão 70 vezes 7. Aí ele pergunta assim, você já fez esse cálculo? E ele responde, se você fez esse cálculo, você tem um razoável conhecimento de matemática, mas você não entendeu o que Jesus disse. E eu já fiz esse cálculo. Porque Jesus falou 70 vezes 7 não para eu fazer o cálculo. E você ficar fazendo o cálculo, bom, 490. Depois de 490, 490 acho que é, né? Depois de 490 eu me libertei. Não preciso mais carregar a mala de ninguém. Não preciso perdoar mais de ninguém. Meus irmãos, Jesus carregou a nossa mala na cruz. Jesus carregou a nossa mala na cruz. E ele gostou tanto de carregar a nossa mala que ele morreu no meio de dois que não eram boa gente, não é verdade? A Igreja Solidária, meus irmãos, ela está preocupada no outro e com a mala do outro. Essa é a preocupação da igreja. Porque quando a igreja se entende incompleta, ela vai buscar aquilo que a completa. Meus irmãos, eu me lembro, quando fiz a minha pública profissão de fé, eu fiz 1 ano de curso de catecismo, lá na Igreja do Rio. Na minha época era uma classe de catecúmenos, eu decorei o livro do Breve Catecismo. Cheguei perante o conselho da igreja com aquilo na cabeça, meus irmãos. Sentei, o reverendo Mantino Adorno Vassão me perguntou assim, com o conselho da igreja todo me olhando, eu um garoto de 15 anos. Ele me perguntou, quem é Deus? Meus irmãos, eu repeti a definição, que eu não me lembro mais, do Breve Catecismo. Deus é eterno, soberano, aquilo tudo. Depois que eu repeti aquilo, ele falou para mim assim, não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber quem é Deus na sua vida. Sabe, meus irmãos, a Igreja Solidária é uma igreja que tem que ter preocupação com a vida das pessoas. Por isso está preocupado em carregar a mala dos outros, o fardo dos outros. Tem que ser alguém que está preocupado em aliviar o fardo dos outros e não julgar o fardo dos outros. Não. A Igreja Solidária, ela se referencia incompleta. A Igreja Solidária, ela vai buscar a sua completude no outro, carregando a carga do outro, mas a Igreja Solidária percebe que é assim que ela cumpre a lei de Cristo. Veja o versículo. Levai as cargas uns dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu teria que gastar um tempo maior para tratar de uma sutileza da Epístola de Gálatas. Fiquem tranquilos, eu não vou me dispor a falar sobre isso. O reverendo Diego já fez isso algumas vezes. Mas aqui é uma sutileza interessante, porque a igreja de Gálatas estava abandonando, digamos assim, o Evangelho e voltando a um resgate judaizante. E aqui, Paulo está dizendo, deixem a tradição judaizante e cumpram a lei de Cristo. Não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Meus irmãos, carregar a carga dos outros, estar preocupado com o outro, é a lei de Cristo. É interessante, recentemente o reverendo Diego pregou sobre isso. A bem-aventurança daquele que tem fome e sede de justiça. Lembram dessa bem-aventurança? Aquele que tem fome e sede de justiça, eles serão o quê? Fartos. Sabem por quê? Porque que tem fome e sede de justiça, a fartura da fome e de sede de justiça é a fartura da sede e da fome da justiça de salvação. Porque a sede e a fome de justiça do Senhor é a fome e sede de justiça da lei do Senhor, do ordenamento jurídico, diria eu, data vênia, de um ordenamento jurídico que salva, enquanto o ordenamento jurídico do homem condena, prende, mata, o ordenamento do jurídico do Senhor salva, liberta, transforma, dá outra chance, perdoa. Por isso, meus irmãos, carregar a carga dos outros, pensar no outro, uma igreja solidária é uma igreja que está pensando em salvar as pessoas, comprometida na libertação das pessoas, em ser parceira, em estar do lado de todos, em buscar salvar pessoas. Eu caminho para concluir, queria contar uma reflexão que tive por esses dias. Não sei se você, com tantas coisas acontecendo, inclusive hoje, né? Os fatos parecem que vão se precipitando, mas eu tive um pensamento esses dias, por conta da guerra da Rússia, da Ucrânia. Não sei se você tem acompanhado esse episódio. Eu estava vendo na televisão, parece que a Rússia decretou um cessar-fogo por conta da celebração do Natal da Igreja Ortodoxa Russa. Alguém acompanhou isso? Alguém teve esse tipo de... Enfim, teve acesso a essa informação? Então, por conta da celebração do Natal, até uma polêmica se de fato suspenderam ou não, mas enfim, parece que a ideia foi suspender a beligerância, né, o ataque militar por conta da celebração do Natal. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiquei pensando assim, algo está errado. Porque por conta do Natal tinha que suspender a guerra. Se as pessoas entendessem o que é o Natal, não tinha que ter guerra. Meus irmãos, se a igreja entendesse que ela é uma igreja solidária, ninguém matava ninguém. Tinha que ter paz. A igreja solidária, meus irmãos, ela percebe que ela está vazia e que ela precisa sair dela para encontrar as pessoas que estão lá fora com as suas malas para serem carregadas, com as suas malas dos seus pecados, para serem salvas, para que elas possam ser conduzidas para a lei de Cristo, para que elas possam experimentar o perdão do Senhor. Por isso, meus irmãos, levar a carga uns dos outros
para que nós possamos cumprir a lei de Cristo, é um desafio de uma igreja que não abre mão de sonhar. Estou fazendo agora um link, né? Porque ela é intransigente na tarefa de ser solidária. E essa solidariedade, meus irmãos, é uma solidariedade que busca salvar as pessoas do pecado. Que Deus assim fale ao meu coração e ao seu coração. Amém.